Somente mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, que vem caminhando a passos largos, seguindo a cartilha certinha de mais um rebaixamento na história do clube. É por isso que eu falo às vezes pra vocês, cara, é melhor o time às vezes fechar as portas, acabar com dignidade, porque é muita humilhação que o torcedor do Vasco vem passando ano após ano, cara. É aceitar que virou normal o Vasco perder para times médios, pequenos do futebol brasileiro, é aceitar a mediocridade. Quando eu venho aqui criticar que o Vasco fez um jogo bizonho, patético, ridículo contra o Fortaleza e conseguiu um empate, muita gente comentou, não, o empate é bom pro Vasco, é só um dos sintomas, de fato que o torcedor do Vasco vem se acostumando com a mediocridade, porque é isso que esse time entrega há muitos e muitos anos. Agora vai ter gente comemorando e achando normal o Vasco perder de 1 a 0 lá pro Atlético Paranaense. E aí vamos criticar quem? Começar criticando o Hugo Moura, jogador recentemente comprado pelo Vasco por 2 milhões de euros do próprio Atlético Paranaense. Jogador que tem um erro crucial, que faz ali o Vasco ficar com um jogador a menos praticamente o jogo todo. Mas vamos ser aqui sinceros, né, cara? Mesmo 11 contra 11, o Vasco já vinha sendo amassado pelo Atlético Paranaense. 10 contra 11 apenas deixou o jogo mais fácil para eles. Porque o Vasco é um time que não compete. É um time onde tem jogadores covardes, medrosos, todos adjetivos negativos que levam ali a covardia, você pode colocar nesses jogadores do Vasco. Esses caras não têm a menor condição de honrarem a Cruz de Malta, não tem a menor condição de vestir a nossa camisa. E isso aqui engloba o senhor Paulo Henrique, jogador que falha no gol do Atlético Paranaense, jogador que quando o Hugo Moura estava com a bola e pensou em tocar para ele que estava do lado, ele morrendo de medo, com as calças todas borradas, manda o Hugo Moura recuar no goleiro, e aí parece também que o Hugo Moura fica meio que indeciso, não sei o que faz, o que não faz, chegou na hora, não fez porcaria nenhuma, teve um erro crucial e foi expulso logo em seguida. Era um lance ali que estava controlado pelo Vasco e o Vasco se auto-sabota nas partidas. Vamos lá. Escalação do Vasco no 4-3-3, né? Mais uma vez o Rossi escalado como titular e o Adson no banco. É inacreditável, cara. Eu não sei que futebol esses treinadores que passam pelo Vasco veem. Eu não sei o que acontece de fato, porque o Adson, de um jogador promissor no Corinthians, não é nenhum craque, mas é melhor jogador do que o Rossi, é preterido por ele, é preterido pelo Eric Marcos. Esse é mais um que entra no jogo sem nenhuma explicação, totalmente desconectado da realidade, errando domínio, errando passe, errando tudo e sendo um jogador a menos. Era mais um jogador do Atlético Paranaense contra o Vasco, o Eric Marcos, dentro de campo. E aí a culpa é de quem? É dele que se colocou em campo? Não, a culpa é do técnico Rafael Paiva, que eu vou sim criticar porque fez besteira colocando o Eric Marcos. Era para ter colocado o Adson e ele espera para colocar o Eric Marcos. Aí bota o Adson faltando 4 minutos de jogo. Mas o Eric Marcos não, um jogador que não sabe dominar uma bola quando tá em campo. Talvez no treino ele é o Messi, mas é quando chega no jogo o cara não domina uma bola. O cara atrasa a jogada, faz ali o Vasco, porra, praticamente no último lance do jogo, quer preparar um chute, cara, o Maicon passando livre, outro jogador passando livre para tentar jogar a bola na área, não. Assim, chega a beirar o absurdo. É um time do Vasco que contrata o Esforza, que é um jogador que tem suas falhas, tem seus defeitos, um jogador se adaptando ao futebol brasileiro, mas você percebe que ele tem muito mais controle, domínio de bola do que os outros volantes do Vasco, e ele fica no banco de reservas. É um Vasco que tem o João Vitor hoje, que é assim, talvez do time do Vasco foi um dos únicos que se salvou, eu acredito assim. Ele e o Verratti brigando lá na frente. Também o David fez um jogo que a gente pode salvar, junto, claro, com o Léo Jardim. Mas ele é reserva, é preterido por Rojas, é preterido por Maicon, é preterido pelo Léo, é preterido pelo Medel quando está à disposição. Na lateral direita é preterido pelo Paulo Henrique, sabe? Então tem muita coisa errada no Vasco. E aqui fica o recado, né, cara? Eu acredito que é o momento, se o Vasco quiser ter alguma salvação, não pensando nesse ano pode ser que realmente as coisas a vaca já tenha ido pro brejo. Se o Vasco quiser ter alguma pretensão em anos futuros seguintes, o Vasco precisa que a 777 repasse o futebol para quem sabe fazer futebol. Porque eles não sabem fazer futebol, porque, cara, desde o ano passado, viu que deu merda, viu que o scout do clube é fraquíssimo, cara. O scout do Vasco, na real, é fraco, porque acha jogadores fracos e paga valores exorbitantes. O scout da própria 777 é fraquíssimo, porque aprova esses jogadores, e às vezes os jogadores melhores não são aprovados. Então o Vasco precisa de uma mudança gigantesca. Eu não tenho mais nem tantas forças pra vir aqui e ficar xingando esses jogadores, porque é bater na mesma tecla toda vez, cara. Eu já falei com vocês, esses jogadores não têm capacidade de jogar no Vasco, porque o maior problema deles é medo, é ser covarde. Às vezes eu acredito que era melhor
assim, pegar de todos os torcedores do Vasco no país, faz uma peneira, acha ali um elenco e monta, cara. Pelo menos os caras vão jogar com vontade, com coragem para representar a Cruz de Malta do Vasco. Não, esses jogadores medrosos, bloco lá embaixo, time perdendo todas divididas, time totalmente, por sabe, desconectado. É um Léo na zaga que, pelo alto, é o fraquíssimo, zagueiro, assim, chega a dar pena, cara. É um jogo dele aéreo, é um Vasco que, cara, é muito facilmente atacado. E se o Atlético Paranaense tivesse mantido ali o ritmo de jogo, teria aplicado hoje uma goleada no Vasco. Foram que umas 4 bolas na trave, defesaças do Léo Jardim. E aí você pega no papel o time do Atlético Paranaense, não tem nenhum super craque, mas é um time organizado, um time que joga futebol. O time do Vasco nunca pensa em ser organizado, nunca pensa em jogar futebol. É um time que já entra em campo pensando em não perder, em vez de pensar em ganhar. Primeiro tem que ser, eu vou ganhar o jogo, não vou entrar aqui, vou segurar o resultado, sabe? Chega a ser patético, cara. Chega a ser patético. E aí nós chegamos a 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Só a 4ª derrota seguida do Vasco, tá bom, né, cara? Ali de 15 pontos disputados, o time consegue apenas 3 míseros pontos. E nada muda. E sabe, não adianta protesto, não adianta força jovem lá, não adianta torcida organizada lá. Cara, porque esses jogadores não tem condição. O Lúcio Barbosa não tem condição, o outro não tem condição. Aí o técnico que especulam pro Vasco é o Pesolano. Cara, assim... É de um desgosto absurdo hoje ser torcedor do Vasco. E não é por conta desse clube, não é por conta da Cruz de Malta, não é por conta do Vasco em si, mas é pelas pessoas que estão no Vasco, é pelos jogadores que estão no Vasco. Dá um desgosto, cara. Você não sente mais tesão de assistir a um jogo do Vasco. Você já vai assistir o jogo sabendo que o time vai ser derrotado. Essa é a grande verdade. Hoje a gente já vai assistir o jogo sabendo que o Vasco vai perder para o Atlético Paranaense. A gente não sabe em qual momento do jogo vai sair o gol, mas a gente sabe que vai sair gol do Atlético Paranaense e que o Vasco não vai conseguir reagir, mesmo tendo ali 240 milhões investidos no futebol desde a temporada passada. Você pega a escalação do Vasco, é um time, é um catadão dentro de campo. É um time ridículo, patético, você não vê ninguém com capacidade de fazer algo. Você vê um Rossi ganhando assim, eu não gosto de falar do salário dos outros, mas por Rossi ganhar 300 mil reais por mês para fazer o que ele faz com a camisa do Vasco, isso é um assalto ao clube. É um assalto ao clube. E aí eu entro e falo, cara, não é culpa do jogador. Às vezes o jogador tá até com vontade, pô, vou tentar ajudar, mas não tem qualidade técnica, cara. Não tem a coragem, não tem a mentalidade de um atleta de alto nível. Essa é a grande verdade. E aí no segundo tempo, depois do primeiro tempo assim, sabe? O primeiro tempo do Vasco, nojento, essa é a palavra para se definir, nojento. Era o primeiro tempo que, se eu fosse dono do clube, eu mandaria uma ordem, né, para demitir. Todo mundo fala, cara, vocês estão demitidos por justa causa. Por justa causa, pelo que vocês vinham fazendo com o Vasco, pelo que vocês vinham fazendo com a torcida, técnico, todo mundo, só que lá é todo mundo fechado. Nós, torcedores, não podemos fazer nada, nosso clube está entregue. Essa é a grande verdade. E aí é só mais um dos vídeos, sei lá, vai ter mais de 30 rodadas que eu vou ficar fazendo vídeo aqui pra vocês. É mais um ano que o Vasco inicia o campeonato, ó, se afundando na zona de rebaixamento com areia movediça, puxa o clube, é mais um ano de sofrimento. E aí vai estar lá no final da temporada a gente comemorando que não caiu, ou se lamentando porque caiu, porque é só isso que a gente almeja atualmente. E aí... cadê as promessas de mudanças? Nada acontece, cara, nada acontece. São aí vários dias e cadê o treinador do Vasco? Tem treinador no Vasco? Não tem treinador no Vasco, cara. O time não tem técnico. E aí o nome que é especulado é do Paulo Pesolano. É o poste mijando no cachorro hoje o Vasco. É o pior time do futebol brasileiro. Tu pode pegar um time da Série D hoje, mano, o time vai ganhar do Vasco. Tu pode botar o time da Série D em campo contra o Vasco que os caras vão ganhar do Vasco, irmão. É um time sem confiança, fraco tecnicamente, mal treinado, mal gerido, mal tudo. Parece que jogaram uma praga nesse time do Vasco. Jogaram uma praga que é o único time do futebol brasileiro que tem investimento financeiro, que contrata, que tenta ali competir financeiramente. É o único time que vai fazer tudo. Mano, tu pode trazer até o Messi pro Vasco que vai dar merda, cara. Esse time tá amaldiçoado, essa é a grande verdade. Vocês que não são torcedores do Vasco, vocês, mano, tu não tem noção. Às vezes tu pode criticar teu time e falar que é ruim, mas, irmão, são anos de sofrimento, cara. São anos de sofrimento. Não existe torcida no Brasil. Não existe torcida no Brasil. Não existe time no Brasil que sofre mais do que a torcida do Vasco. Isso não existe, irmão. Pra vocês terem noção, rapaziada. Porra, eu tô aqui, eu tô no ar-condicionado, mas eu tô suando, cara. Eu não sei, sabe... É de um desgosto, irmão. É de um desgosto, cara, torcer pra esse time do Vasco.
Olha a marcação do Léo. Olha que ridículo, cara. Até jogador de futebol. Tu é jogador de futebol, mano. Sério, na moral, velho. Como os caras conseguem isso, irmão? Como é que esses malucos conseguem essas proezas? Era já pra no início do jogo ter tomado, assim, uns 4 do Atlético Paranaense. Olha essa marcação do Paulo Henrique. Olha que time ridículo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, é maldade com o torcedor. Fala a verdade, vocês fazem de sacanagem, não é? É de sacanagem que vocês fazem isso. Que desgosto, irmão. Que desgosto desse time. Olha essa marcação, cara. Olha essa marcação. Olha que bizarro. Olha o Hugo Moura sendo facilmente driblado pelo Pablo. Não é o Cristiano Ronaldo dando esse come de letra nele, não, cara. É o Pablo. Ah, vai ver se eu tô na esquina. Patéticos do caralho. Que time ridículo, cara. Que time escroto, mano. Que time escroto esse do Vasco. Os caras parecem que não sabem que tem torcedor que realmente ama esse clube de verdade. O jogador vai, passa, cada um vai ver sua vida, vida que segue. Agora, olha essa marcação do Léo, cara. Olha essa marcação do Léo, pelo amor de Deus, cara. Mano, os caras assistem o outro time jogar bola e não conseguem fazer nada. E aí, minha dúvida, será que tem um técnico milagroso que vai fazer o time do Vasco jogar bola, cara? Vencer a maldição que tem nesse clube. Vencer tudo. Nada dá certo. Simplesmente isso, nada dá certo. Quando o Paulo Henrique acerta um cruzamento, o zagueiro tira ali de... encosta na bola. E aí é o lance do Hugo Moura, né? Que faz a cagada, depois faz a falta. Não era pra ter feito a falta, cara. Porra. É mais difícil tu virar o jogo, porque tu tem certeza já que o Atlético Paranaense vai meter o gol, cara. Era mais fácil ele ter acreditado ou no Léo Jardim. Pô, beleza, se a gente tomou o gol, vida que segue, mas tá 11 contra 11, a gente vai tentar buscar a reação, pelo menos o empate. Agora, porra, isso daí pelo menos fosse no final do jogo, pô, o jogo tá acabando já e tu... Mas não, no início do jogo, 15 minutos de jogo, cara, ridículo. E quase leva o gol de falta, hein? Quase, imagina. Se o cara é expulso pra impedir o gol, ele leva o gol de falta. Pra tu ver, cara, pra tu ver. Eu pensei, cara, só isso que falta. Só isso que falta. Assim, é aquilo que eu falei pra vocês. Hoje, no futebol brasileiro, irmão, qualquer um que for jogar contra o Vasco, pode ser o time do teu bairro, irmão. O time do teu bairro talvez ganhe desse time do Vasco. Olha essa marcação do Paulo Henrique. O time do Vasco é o time que tem os jogadores que são mais facilmente driblados no país. Eles parecem uma criança marcando, mano. Aí o desencaixe de marcação do Paulo Henrique com o João Vitor. Paulo Henrique dorme, o Esquivel ganha as costas dele, faz o cruzamento. O Eric entra na área, o Vasco jogando com 3 zagueiros, nesse momento do jogo. O Eric aparece na área para fazer o gol. É isso, campeão. Esse é o Vasco atualmente. É o único time do futebol brasileiro que pode... Cara, o Vasco pode investir R$1 bilhão. Vai continuar essa merda, irmão. Vai continuar essa merda. Antigamente eu pensava, não, o Vasco investindo dinheiro, pelo menos a gente, porra, não vai ser campeão de tudo no começo, mas beleza, vamos disputar ali 10º lugar, 8º. Irmão, nada. O Vasco paga dinheiro para contratar jogadores refugos que... Assim, é inacreditável o que acontece no Vasco. Não tem nem muita explicação, cara. O lance aí tava anulado. Foi falta em cima do Matheus Carvalho. Mais um jogo deprimente do Vasco. Só mais um, né? Só mais um. Sim, normal, cara. Tudo normal. Mais um jogo deprimente do Vasco. Anormal é quando o nosso time ganha um jogo. Agora é assim, irmão. De 5 jogos do Brasileirão, né? 4 derrotas e 1 vitória. Que aproveitamento, hein, Lúcio Barbosa? Que delícia de aproveitamento. Como é bom, né? Caramba, cara. Pelo amor de Deus. Falta tanta coragem, mano, pra esse time do Vasco jogar futebol pros caras. Irmão, esse time do Vasco tem que entrar em campo assim. Já pensando, já perdemos o jogo. Vamos pelo menos tentar jogar, cara. Já que eles já entram como derrotados em campo, pelo menos tenta jogar futebol, cara. Vai pro ataque, se lança que nem maluco, deixa espaço atrás. Mas pelo menos tenta pressionar os caras. Mais uma bola ali na trave, chute do Zapelli. Aí é uma grande defesa do Léo Jardim.
E vocês veem que o Vasco praticamente não leva perigo ao gol do Atlético Paranaense. No segundo tempo até vai ter algumas estocadas ali no campo de ataque, mas nada que, sabe, preocupasse de fato. É de um desgosto sem tamanho ver isso aqui, cara. Quanto sofrimento. É a falta do Fernandinho em cima do Piton. Esse é o melhor momento do Vasco no jogo, né? Falta do Fernandinho em cima do Piton. Vou te contar, hein? Ai, tá fácil não, cara. Tá fácil não. Chute do Nicão pra fora. Só faltou a gente levar gol do Nicão, né? E aí o gol anulado do Vasco. Verratti impedido. Uma boa arrancada do João Vitor. E tava impedido mesmo. Foi bem anulado o gol. Tem muito que a gente falar não. Tava realmente à frente o Verratti. Tava impedido. Foi anulado o gol. Foi um momento aí de mais perigo que o Vasco levou pro Atlético Paranaense. Tem esse chute aí do Madison, lateral. Já jogou no Vasco e... Quero nem me lembrar. São anos de sofrimento, irmão. Anos de sofrimento. Chute aí do Nicão. Chute fraco dele. Pra cima. E é isso, cara. Vai ter mais lance do Atlético Paranaense. Nada do Vasco. Ó, mais um lance do Atlético Paranaense. E foi isso, cara. Esse foi o jogo. É aquilo que eu falei pra vocês. É deprimente, cara. Eu já tô... Já é pra torcida do Vasco, sabe? Já não tem mais aquela empolgação. Porra, hoje o Vasco vai jogar. Quem sabe a gente ganha, não. A gente já tá entrando em campo já aceitando a derrota. Porque sabe que é muito difícil, cara. Muito difícil esse time aí. Esses caras não honram a camisa do Vasco. É o que eu falei pra vocês. A gente não tem a menor expectativa. Vou elogiar quem desse time. Difícil, complicado. É isso. Fui.